segunda edição. Olá, boa noite. 6h01. Hoje é quarta-feira, 18 de dezembro de 2024. Eu sou Sandra Pedrosa. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça condena faculdade a indenizar paciente por falhas em tratamento dentário. Acordo com SPC Brasil e CDL-BH permite acesso da Justiça Estadual a banco de dados. CNJ lança guia para aprimorar atendimento a adolescentes, gestantes e mães no sistema socioeducativo. E ainda, Justiça nega levantamento de valor com inventário em curso. Você está acompanhando o TJ Minas Notícias, segunda edição. Justiça condena a faculdade a indenizar paciente por falhas em tratamento dentário. As informações com Cristina Mara. Uma faculdade de odontologia foi condenada a indenizar uma paciente por problemas decorrentes de um tratamento dentário. A 15ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou parcialmente a sentença da comarca de Belo Horizonte e aumentou para R$15 mil o valor da indenização por danos morais. A paciente relatou que, por estar com dores na mandíbula, procurou a faculdade e recebeu atendimento de alunos de odontologia sob a orientação de um professor. Foi constatada a necessidade de tratamento na articulação. Segundo a paciente, durante o procedimento para a colocação de pino, a raiz do dente acabou sendo perfurada. Com isso, precisou ser submetida a uma cirurgia bucomaxilofacial. 7 meses depois, como ela relatou na ação, foram identificadas infecção e perda óssea graves causadas pela perfuração da raiz, sendo necessária nova cirurgia. A paciente argumentou que, em função dos problemas com o tratamento, passou por uma série de complicações em seu estado de saúde bucal e geral. Diante disso, ela ajuizou a ação pleiteando R$294 mil a título de danos materiais e R$45 mil por danos morais. A Faculdade de Odontologia alegou que o problema da paciente foi decorrente de um erro comum na prática odontológica, mesmo para dentistas experientes, cabendo ao profissional proporcionar a reparação ao paciente. A instituição argumentou que a perícia teria comprovado que não houve falha nos atendimentos prestados pelos alunos com supervisão do professor. Na primeira instância, o juiz afirmou que, de acordo com o conteúdo das provas presentes nos autos, ficou atestado a deficiência do tratamento prestado pela instituição. As duas partes recorreram. O relator, desembargador Lúcio Eduardo de Brito, reformou a sentença e aumentou o valor dos danos morais para R$15 mil. Segundo ele, a perícia constatou que a parte ré não prestou o atendimento devido à autora, o que causou danos consideráveis, situação que persistiu durante um longo período. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Cristina Mara. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou nesta terça-feira um acordo de cooperação técnica com o Serviço Nacional de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e com a CDL-BH. O termo prevê a disponibilização de acesso a dados sob responsabilidade das entidades para fins judiciais, tais como consulta de dados cadastrais, registros de inadimplência e inclusão e exclusão de informações de pendências relativas a débitos judiciais. O acordo foi assinado pelo presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, pelo diretor-presidente do SPC Brasil, Roque Pelizaro Júnior, de forma remota, pelo presidente da CDL do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, e pelo vice-presidente administrativo e financeiro da CDL-BH, José Ângelo de Melo. Pelo acordo de cooperação técnica
técnica, magistradas, magistrados, servidoras e servidores previamente autorizados e cadastrados poderão utilizar o sistema online SPC Jude, mantido pelo SPC Brasil. A medida vai permitir a identificação de endereços atualizados e demais informações de consumidores e empresas e vai representar mais uma ferramenta para o cumprimento de diligências necessárias para a tramitação mais rápida dos processos. A reportagem completa está no nosso portal tjmg.jus.br. Medidas socioeducativas em meio aberto são tema de evento do Sistema de Justiça e Executivo. Os detalhes com Diego Brião. As medidas socioeducativas em meio aberto foram tema de evento organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A iniciativa foi realizada na última quarta-feira, dia 11. O webinário Diálogos sobre as medidas socioeducativas em meio aberto reuniu magistrados, gestores e técnicos para debater práticas que fortalecem as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade. Atualmente, existem cerca de 120 mil adolescentes cumprindo medida em meio aberto. No evento, que reuniu diversos atores do sistema de justiça e do Poder Executivo, a articulação intersetorial foi o tema de destaque. Nos últimos 10 anos, a quantidade de adolescentes em medidas em meio fechado caiu quase 50%, segundo aponta a pesquisa do CNJ. O evento é parte das ações do programa Fazendo Justiça, que é coordenado pelo CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para transformações nos campos penal e socioeducativo. Da agência Rádio Web, Diego Brião. A seguir no próximo bloco. Justiça nega levantamento de valor com inventário em curso. E você vai conferir ainda, a CNJ lança um guia para aprimorar atendimento a adolescentes, gestantes e mães no sistema socioeducativo. São 6h08, nós voltamos em instantes com mais informações. Aguarde. Justiça nega levantamento de valor com inventário em curso. As informações com a repórter Kátia Matos. A Justiça negou o pedido de um credor que pretendia obter um alvará judicial para receber quantia dos herdeiros do devedor. O entendimento do Núcleo de Justiça 4.0, especializado civil, foi que, embora não haja controvérsia quanto à dívida, o inventário ainda está em curso. A decisão mantém determinação da 2ª Vara de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte. O credor havia solicitado a habilitação de crédito em inventário, exigindo o cumprimento de sentença envolvendo uma indenização por danos morais de R$15 mil, e foi atendido. Contudo, seu pedido de penhora de bens no montante atualizado do débito, com levantamento imediato do valor referente à dívida, foi indeferido. Diante disso, ele ajuizou agravo de instrumento. De acordo com o credor, trata-se de dívida vencida, líquida e exigível, mencionada no artigo 642 do Código de Processo Civil. A inventariante e os herdeiros concordaram com o valor da habilitação apresentado, mas defenderam que o pagamento do habilitante ocorresse futuramente, por meio dos recursos a serem levantados após a apuração das diligências e dos descontos dos valores de ITCD e outras despesas. A juíza Adriana de Vasconcelos Pereira deferiu a habilitação, com a anuência dos herdeiros, reservando o valor, mas negando o recebimento antecipado. O relator, juiz convocado Hélito Batista de Almeida, afirmou que o pedido de expedição de alvará antes da conclusão da partilha só é cabível em situações excepcionais e não há provas nos autos de que o caso requer urgência ou que o adiamento do pagamento acarretará à parte dano grave, de difícil ou impossível reparação. Segundo o magistrado, é precipitada a pretensão da quitação neste momento, já que está garantida a satisfação da dívida. Assim, o crédito deve ser pago com as demais dívidas do espólio, após a arrecadação dos bens, a apuração das dívidas e a apresentação do plano de partilha, de acordo com a ordem legal.
Os desembargadores Jair Varão e Afrânio Vilela votaram de acordo com o relator. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Kátia Matos. 8 em cada 10 mulheres negras desconhecem a Lei Maria da Penha. As informações com Igor Pereira. Cerca de 78% das mulheres negras dizem conhecer pouco sobre a Lei Maria da Penha, a principal lei de proteção à violência contra a mulher. Os dados são da Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher Negra, feita pelo Data Senado e pela Nexus. Os números chamam a atenção para os casos de feminicídio no Brasil. Só em 2023, o país registrou um caso a cada 6 horas. Para chegar a esse extremo, a mulher passa por outros tipos de violência. Quem explica é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Iane Freitas. Violência psicológica, cometida diretamente contra a pessoa, diminuir a autoestima, dizer que ela não tem condições de trabalhar, que sozinha ela não vai ter sucesso, ela não vai constituir outro relacionamento. A violência psicológica é uma das piores, porque atinge a autoestima da mulher e ela acredita naquilo. Depois vem a violência moral, que é falar mal dela para outras pessoas, falando mal dela para familiares, para amigos, no trabalho. Isso é a violência moral também. Então são as duas violências também que atingem a autoestima dessa mulher. Ainda segundo a pesquisa do Data Senado, apenas 49% das brasileiras acreditam que a Lei Maria da Penha protege as mulheres apenas em parte. A pedagoga reforça que a denúncia é a principal ferramenta para combater os casos de violência contra as mulheres. É saber para onde denunciar, dar o apoio para essa mulher que precisa denunciar, que às vezes ela não tem coragem, ela tem medo, tem vergonha. Então, é muito importante ter uma rede de apoio para que incentive essa mulher a fazer a denúncia. As denúncias podem e devem ser feitas em uma delegacia ou de forma anônima pelo número 190. Não deixe de denunciar, você pode salvar uma vida. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, lançou um guia para aprimorar atendimento a adolescentes, gestantes e mães no sistema socioeducativo. Saiba agora com a repórter Priscila Mendes. O Conselho Nacional de Justiça lança guia para fortalecer o atendimento no sistema socioeducativo. Dividido em 6 capítulos, o material traz desde as leis até os procedimentos a serem seguidos pelo sistema de justiça nos casos de adolescentes gestantes, lactantes e mães, assim como pais ou cuidadores de crianças e pessoas com deficiência. Outro ponto destacado no material é o uso de sistemas informatizados para registrar e monitorar informações sobre adolescentes gestantes, mães ou pais. Esses dados são essenciais para acompanhar a aplicação das medidas socioeducativas e para orientar políticas públicas que respondam às necessidades desse público. Para o coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Luiz Lanfredi, o documento reforça o compromisso do Conselho Nacional de Justiça em garantir a implementação de decisões da Suprema Corte. A publicação do guia é parte das ações do programa Fazendo Justiça, coordenado pelo CNJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para transformações nos campos penal e socioeducativo. Da Agência Rádio Web, Priscila Mendes. 6h16. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Uma ótima noite para você, boas festas.